dia, meus irmãos. É uma alegria poder trazer a palavra da igreja hoje. É também uma responsabilidade. Eu agradeço o convite do pastor Douglas. Ele me deu liberdade, obrigado, para escolher o texto a ser trazido à igreja. Eu escolhi 1 Coríntios 1, 18 a 31. Nós vamos falar a respeito da sábia loucura de Deus. Como Deus, no plano redentivo, desbanca os arrogantes, salva os pecadores e glorifica o seu nome. Então, gostaria de convidar vocês a abrir suas Bíblias ali, a carta de 1 Coríntios. Nós vamos ler mais uma vez o texto. Capítulo 1, versículos 18 até o 31. Diz assim, então, a Escritura: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nós chegamos, Pai, diante da Tua presença agora, para ouvir, Senhor, essa palavra tão preciosa que o apóstolo Paulo nos trouxe agora. Nós reconhecemos, Pai, que precisamos da Tua ajuda, da Tua luz, do Teu Espírito para compreender as Escrituras, Pai. E eu reconheço, Pai, que se Tu não fores comigo, nada vai acontecer aqui, Senhor, porque o poder vem de Ti. Eu oro, Pai, pedindo agora que, na minha fraqueza, o Teu poder se manifeste. Que todos possam ver aqui, Pai, a beleza da Tua palavra, a beleza da Tua sabedoria. Possam ver o poder, Senhor, que opera dentro de cada um dos corações que foram transformados pelo Evangelho. Que possamos juntos, Pai, contemplar a Tua glória e exaltar o nome de Cristo somente. Eu oro, Pai, pedindo que agora essa palavra seja fielmente exposta. Que Tu me ajude a falar com clareza. E que Cristo e somente Cristo seja exaltado ao final dessa exposição. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos. Então, essa carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto foi escrita mais ou menos 50 anos depois de Cristo. Ele escreveu da cidade de Éfeso. A igreja em Corinto tinha sido fundada pouco tempo antes. Paulo viveu em Corinto cerca de 1 ano e meio. Nesse período, então, essa igreja surgiu. Corinto era a capital da província romana da Acaia. Era uma cidade de grande prestígio, ela era populosa, era uma cidade importante, era um lugar cosmopolita, ela tinha um comércio intenso em razão de ser uma cidade portuária, e ela recebia pessoas de todos os lugares. Era uma cidade próspera materialmente, era intelectualmente viva
e também moralmente muito corrupta. A cultura grega, naquela época, ela era muito voltada para a filosofia e também para a promiscuidade cultural. E foi nessas condições que Paulo prega o evangelho nessa cidade e a igreja de Corinto, então, é formada. Se você quiser saber mais sobre a história da formação da igreja, você pode ler em Atos, capítulo 18, onde essa história é relatada para nós. Essa carta de 1 Corinto, então, de primeira carta aos Coríntios de Paulo, ela é escrita como uma resposta a uma carta anterior que a igreja enviou para ele, fazendo diversos questionamentos a respeito da fé cristã. Mas Paulo aproveita a carta não só para responder a essas perguntas, mas também para tratar de outras questões. Chegou ao conhecimento de Paulo muitas irregularidades na conduta dos crentes em Corinto. E Paulo estava preocupado pelo fato de que muitos crentes não tinham rompido com as práticas pagãs da sociedade depois da conversão deles. E uma evidência da seriedade desses problemas para Paulo é que ele só vai responder as perguntas que fizeram por ele no capítulo 7, do capítulo 7 em diante de 1 Coríntios. Os primeiros 6 capítulos é ele tratando de problemas da igreja. E Paulo começa, então, abordando o primeiro problema, que é o da divisão na igreja. Esse é o contexto da mensagem de hoje. A igreja de Corinto estava rachada em grupos e facções. E nós vemos isso no capítulo 1, os versos 11 e 12, se vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, um pouquinho antes do nosso texto. Versículo 11, Paulo diz assim: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Corinto era uma cidade muito intelectualizada, né? O hobby dos coríntios naquela época era ir para as praças e ouvir os filósofos, né? As suas novas ideias, ouvir a sua eloquência, a sua retórica. Eles eram apaixonados por isso, né? Era como se fosse o esporte deles, né? Então, assim como os esportistas de hoje têm os seus fãs, os filósofos daquela época tinham os seus fãs também. E esses fãs, né, os gregos, faziam comparações, debatiam uns com os outros quem era o filósofo mais sábio, o de melhor retórica, o de melhor oratória, mais respeitado fora dos limites ali da cidade. Só que alguns desses coríntios se converteram. Eles ouviram o evangelho, creram em Cristo e agora estão na igreja. Mas a mentalidade deles continuava a mesma. O que eles fizeram foi transferir para os pregadores cristãos aquela mesma atitude que eles tinham antes com os filósofos. Então agora uns eram do partido de Paulo, que era o fundador da igreja, outros eram do partido de Apolo, que era um grande orador, outros eram de Pedro, que era a maior autoridade ali no Novo Testamento, na era apostólica. E havia ainda um quarto grupo, talvez o pior deles, que se dizia ser de Cristo. Era um grupo, né, os estudiosos dizem que era um grupo anti-autoridade, né, daqueles que não queriam se vincular a nenhum líder, e acabavam fazendo pior, julgavam todos os outros, né, e se diziam que somente eles eram os crentes verdadeiros. Então era uma confusão a igreja nesse momento, e Paulo critica severamente essa atitude dos coríntios. Ele chama os coríntios de imaturos, porque eles estavam agindo de acordo com a sabedoria dos homens, e não com a sabedoria de Cristo. Isso fica mais claro ali no capítulo 3, vocês podem avançar um pouquinho, capítulo 3 de 1 Coríntios, versos 1 a 4, Paulo diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que estão andando segundo os homens? Então, os coríntios, eles tinham seus pregadores favoritos, né, os seus professores, eles focavam nos pontos fortes, particulares daquele pregador favorito e começavam a se gabar deles, né, até o ponto de se apropriarem de um certo senso de superioridade e começavam a reivindicar aquele pregador como se fosse seu, particularmente seu. Então, a natureza dessa desunião em Corinto é basicamente um tipo de ostentação ou orgulho, né, baseado nos padrões humanos de sabedoria daquele tempo, e que resultava em contendas e menosprezo entre esses grupos de irmãos. Será que no nosso coração, meus irmãos, existe alguma propensão a nós menosprezarmos
o nosso irmão, em razão de algum orgulho ou alguma ostentação por um líder cristão que nós admiramos, ou alguma doutrina cristã que nós admiramos, e por causa da nossa convicção dessa verdade ou da superioridade de algum líder, nós nos colocamos acima dos irmãos, começamos a menosprezar eles na comunhão, na igreja. O problema dos coríntios aqui é que eles tinham uma percepção errônea da mensagem do Evangelho. Eles creram no Evangelho no início, mas eles não estavam vivendo nesse Evangelho depois. Eles queriam enfeitar esse Evangelho com argumentos persuasivos da filosofia, com uma retórica avançada, com uma oratória elegante, e por causa disso estavam causando brigas entre eles. Então a pergunta é, como é que Paulo vai lidar com isso? Como é que Paulo vai utilizar o Evangelho para tratar desse problema lá na igreja? Paulo vai demonstrar que existe um enorme contraste entre a sabedoria humana, que se vangloria nos homens, e a sabedoria de Deus, que se vangloria em Cristo. Então Paulo, ele vai ensinar, e essa é a mensagem principal aqui, que a simplicidade da mensagem do Evangelho demonstra a plenitude da sabedoria e do poder de Deus, humilha a sabedoria humana e exalta a Cristo Jesus. E nós vamos ver isso em dois grandes argumentos aqui de Paulo. O primeiro argumento é que a simplicidade da mensagem da cruz é o ápice da sabedoria e do poder de Deus, versos 18 ao 25. E o segundo argumento é que o chamado de Deus para a salvação demonstra a tolice da ostentação da sabedoria humana. Nós vamos ver isso dos versos 26 a 31. Paulo vai demonstrar que o método de Deus agir em sua sabedoria é abater o arrogante e exaltar o humilde, a fim de que a glória seja somente de Deus em Cristo. Então, Paulo vai introduzir esse primeiro ponto, ainda no verso 17, um pouquinho antes do nosso texto, onde diz assim, onde Paulo diz, né? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, essa expressão sabedoria de palavra, aqui do verso 17, é exatamente esse acréscimo à mensagem pura e simples do Evangelho. Então, o Evangelho não é suficiente, ele precisa ser refinado, ele precisa ser repaginado, ele precisa ser representado de uma forma mais atraente para aquele povo amante da filosofia. E muitas vezes nós queremos enfeitar o Evangelho para parecer mais digerível para o incrédulo, né, para aquele que nós estamos querendo evangelizar, ou até mesmo mais atraente para os próprios crentes da igreja, né, que vão para o culto muitas vezes para serem entretidos. Mas Paulo diz que essas palavras de sabedoria humana anulam a cruz de Cristo, né, ou esvaziam a cruz de Cristo, numa tradução um pouco melhor. A mensagem com essas palavras de sabedoria, por se tornar artificial, tão rebuscada, ela descaracteriza o Evangelho, ela tira o foco do conteúdo da mensagem, coloca sobre o desempenho do pregador, sobre a sua habilidade retórica, sobre o seu raciocínio, sobre a sua destreza, e no fim da mensagem, ao invés de o ouvinte estar deslumbrado com a beleza da palavra de Deus, ele fica encantado com o pregador, e do Evangelho mesmo ele não aprende nada. Então Paulo teve o cuidado, é o que ele diz no verso 17, de pregar o Evangelho sem a sabedoria dos homens. E ele, inclusive, lembra os coríntios mais à frente que ele fez isso quando estava plantando a igreja de Corinto. Né? Está no capítulo 2, você pode acompanhar capítulo 2, de 1 a 5, Paulo diz o seguinte: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo tinha uma preocupação de não esvaziar a cruz de Cristo. Por quê? Porque o poder está na mensagem, tal como ele recebeu do Senhor. Acrescentar sabedoria humana faz com que a fé dos ouvintes não se baseie mais na mensagem poderosa do Evangelho, e sim na sabedoria humana. E a mensagem perde o seu poder. Então, nesse finzinho do versículo 17, Paulo introduz, então, esse primeiro argumento, de que a simples mensagem da cruz é o ápice da sabedoria e do poder de Deus. Paulo vai ensinar que Deus decidiu demonstrar
a plenitude da sua sabedoria e do seu poder de uma maneira simples e inesperada, pela mensagem da cruz. E esse plano de Deus confunde os sábios, confunde os eruditos, de tal maneira que eles consideram a sabedoria de Deus como loucura. E Paulo vai dividir, então, esse argumento em 4 partes. Primeira parte, versos 18 e 19, ele vai dizer que a mensagem da cruz recebe reações opostas. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então, essa pura e simples mensagem da cruz é a sabedoria de Deus e o poder de Deus para salvar. Mas, apesar disso, para aqueles que se acham sábios de acordo com os padrões humanos, para aqueles que estão se perdendo, essa mensagem é considerada loucura. Ela é tolice, ela não faz sentido. A tradução mais correta aqui para os que se perdem é para os que estão perecendo. Quer dizer exatamente para aqueles que estão no caminho da perdição. Paulo aqui está se referindo a um processo. As pessoas que não aceitam a mensagem do Evangelho estão num caminho que vai levar à condenação. Por outro lado, para aqueles que estão sendo salvos, essa mesma mensagem, a mesma mensagem simples da cruz que foi rejeitada, é o poder de Deus. E também Paulo usa um paralelismo aqui em relação ao processo. Ele diz que é para os que estão sendo salvos. Essa é a tradução mais correta. Isso não quer dizer que nós não estamos salvos agora. Quando nós cremos em Cristo, nós somos justificados pela fé nele, e desde esse momento nós estamos salvos em Cristo. Mas, uma vez que nós somos justificados, ao longo da nossa vida, nós vamos sendo santificados pelo Espírito Santo, e no final nós seremos glorificados na revelação de Jesus Cristo. E então a nossa salvação estará completa. Então é isso que Paulo está dizendo, que ele está se referindo ao processo completo da nossa salvação. E ele diz que é o poder de Deus porque é a única força capaz de tratar do principal problema do homem, que é o pecado e a separação de Deus. Só essa mensagem pode transformar a vida do homem. Só essa mensagem pode trazer perdão para os seus pecados, reconciliá-lo com Deus, santificá-lo e dar vida eterna. Nenhum outro conhecimento, nenhuma outra sabedoria pode fazer isso. E é nesse sentido que Paulo continua o argumento dele aqui no verso 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E aqui Paulo está citando o profeta Isaías. Capítulo 29, verso 14, se você quiser olhar lá. O contexto é um pouco maior, começa no versículo 13. Mas o contexto ali em Isaías diz respeito ao povo que se dizia temente a Deus, mas que, na hora de confiar em Deus, não confiava. Ele tinha uma adoração exterior, uma adoração que era baseada apenas em regras humanas, mas não era de coração. E isso fica bem claro, porque naqueles dias o reino de Judá estava sendo ameaçado de entrar em guerra contra a Síria, que era a principal potência militar da época, que já tinha inclusive levado cativo o reino do norte. Mas o povo de Judá, em vez de buscar sinceramente a ajuda do Senhor, ele confiou na sua própria sabedoria e construiu uma estratégia sem consultar o Senhor, fazendo uma aliança militar com o Egito, para que, se caso fosse atacado pelos assírios, eles juntariam forças com o Egito e poderiam resistir à força da Síria. E os judeus se consideraram muito sábios por implementar essa estratégia militar, achando que os assírios, inclusive, nem atacariam, para não precisar enfrentar esses dois exércitos juntos. Mas Deus havia dito para eles não fazerem isso, para não se juntar com o Egito, porque eles eram um povo pagão, um povo que não temia o Senhor. Qual foi o resultado? A Síria atacou Judá e o Egito não veio socorrer. Judá ficou sozinho. E à medida que a Síria ia avançando sobre as cidades do reino de Judá e se colocou diante de Jerusalém, o rei Ezequias ficou desesperado. E essa é uma parte da história que nós normalmente não lembramos. E ele retirou todas as riquezas e todo o ouro de Jerusalém e entregou ao rei Senaqueribe da Síria, para que talvez ele não atacasse. Mas isso não adiantou. E só quando o povo viu que não tinha mais nada, aí recorreu a Deus, se arrependeu, clamou por ajuda e pediu misericórdia. Mas Deus atendeu. E enviou um só anjo, que destruiu todo o exército da Síria, 185 mil soldados, e salvou Jerusalém.
E assim nessa história ficou claro que a salvação de Judá veio pelo Senhor e que a sabedoria dos estrategistas judeus foi humilhada. Se você quiser ler mais sobre essa história, está lá em 2 Reis 17 e 18, e também na profecia, profecia de Isaías, no capítulo 31, também fala sobre isso. Então os judeus diziam temer a Deus, mas não confiavam em Deus, né? Eles confiavam na sua própria sabedoria. Então Paulo usou essa ilustração para mostrar que a natureza do homem é reagir contra a simplicidade do plano de Deus, né? No caso aqui, era a simplicidade de confiar em Deus em vez de buscar alianças com outros povos ímpios, de resolver na força do seu braço, de achar que sabia o que era melhor. Então, a simples mensagem da cruz, ela tem reações opostas. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, versos 20 e 21. Nem a sofisticação religiosa, nem a intelectualidade humana podem apropriar-se da sabedoria de Deus. Diz assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então a pergunta que Paulo faz aqui é: o que essas pessoas fizeram para alcançar o conhecimento de Deus? O que essas pessoas puderam fazer para salvar o homem? Né? O que o sábio, o que o escriba, o que o inquiridor fez? O sábio aqui é o filósofo, é aquele pensador grego típico. Né? O que o seu conhecimento fez para salvar o homem? Né? Ele chegou ao conhecimento de Deus? São todas perguntas retóricas aqui de Paulo. Da mesma forma o escriba aqui seria um intérprete judeu. O que ele fez pelo homem? Ele livrou o homem da ira de Deus através da lei? Certamente que não. Onde está o inquiridor deste século? Esse aqui é o filósofo que debatia nas praças. A que conclusão ele chegou? A sua retórica, a sua eloquência, os seus debates salvou alguém? Eu pergunto também, irmãos, e quanto às sabedorias humanas dos nossos dias? O que elas fazem? O que elas fizeram pelo homem? Muitos confiam cegamente na sabedoria da ciência naturalista. Dizem que ela mais cedo ou mais tarde vai ter todas as respostas da humanidade. Mas como ela pode alcançar a sabedoria de Deus se ela quer dar respostas sem Deus? Outros se entregam à psicologia secular, à autoajuda, à teologia do coach, né, que quer aliviar a culpa sem tratar o pecado, que é o principal problema do homem. Então, milhares de anos se passaram de civilização e toda a sabedoria acumulada, né, e mesmo assim o homem continua sendo o mesmo ser orgulhoso, egoísta e idólatra que sempre foi. A sua natureza não mudou um grau sequer, apesar de todo o conhecimento acumulado. Toda a filosofia, toda a ciência, toda a psicologia não tiveram efeito nenhum na natureza do homem. O pastor John MacArthur, comentando esse versículo, ele diz assim: a sabedoria humana é especialista em ver o problema, falar e debater sobre ele, mas não fazer nada. Você já notou isso? As pessoas não mudam vidas a partir da sabedoria humana, ela não transforma pessoas, ela não perdoa pecado, não faz novas criaturas, não leva pessoas à presença de Deus, não faz nada disso. Dá apenas às pessoas uma satisfação intelectual para que elas possam refinar alguma coisa em suas vidas, mas sem mudar nada. É exatamente isso. O mundo não pode conhecer a Deus por sua própria sabedoria. E é isso que diz o verso 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, o que todo o conjunto de filosofias humanas reunidos não fizeram, Deus fez pela loucura da cruz. Ele salvou o homem dos seus pecados, da falta de sentido da sua existência, perdoou os seus pecados, deu vida eterna. Foi isso que Deus fez. Se nós fôssemos pensar, né, sobre o conhecimento de Deus a partir da lógica da sabedoria humana, né, nós pensaríamos que essa seria uma tarefa apenas para aquele pensamento mais sofisticado, mais elevado, ao alcance de poucos iluminados no mundo. Mas Deus decide humilhar a sabedoria humana, oferecendo salvação através de uma mensagem tão simples e tão acessível, essa mensagem da cruz, que isso é considerado loucura pela sabedoria dos homens. Não é que Deus deu uma chance. Vamos ver se o homem, por sua sabedoria, consegue me conhecer. E aí, como ele não conseguiu, então Deus arranjou uma outra forma para ser conhecido. Não é isso.
é que, em razão da sabedoria humana ser revestida de arrogância, Deus tornou louca a sabedoria dos homens e decidiu salvar por um meio que os sábios e os eruditos jamais imaginariam e aceitariam em seu próprio conhecimento. Eles procuram nas alturas das montanhas do conhecimento a resposta que Deus colocou debaixo do nariz deles. Mas como esse nariz está sempre empinado, eles não conseguem enxergar. Deus salva pela loucura da pregação. E a pregação aqui, no texto, não é o ato de pregar, não é a pregação no púlpito. O sentido aqui é o conteúdo da mensagem, é o evangelho. E esse evangelho nunca foi aclamado pelos homens como uma obra-prima de sabedoria. Para o homem natural, ela nem faz sentido. Ela é loucura porque ela não pode ser compreendida pelo exercício da sabedoria humana. Ela é apenas para os que creem. Então, a sabedoria humana não pode, ela é incapaz de conduzir ao conhecimento de Deus. Terceiro ponto. Os instrumentos humanos de medição são inadequados para o plano de redenção do homem. Versos 22 e 23. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O homem o homem de nossos dias tem essa mania de dizer que aceita Deus se ele provar de alguma forma que existe. E tem muitas igrejas que não pregam o evangelho, elas anunciam os sinais, anunciam os milagres, inclusive marcam data, venha ver o dia tal dos milagres. E os judeus eram um pouco assim, eles queriam sempre um sinal, sempre um milagre. Foi assim nos tempos de Jesus, e olha que Jesus fez muitos milagres, mas mesmo assim eles não creram. Eles queriam um Messias vitorioso e poderoso. Esse era o sinal que eles estavam querendo. Mas Cristo veio de forma humilde e morreu crucificado numa cruz romana. E isso é um escândalo que o Messias deles fosse um homem crucificado. Eles rejeitaram o maior de todos os sinais, que era a cruz que dava a salvação para eles. Os gregos não eram melhores do que os judeus. Eles menosprezavam a cruz. Eles olhavam de cima para baixo para qualquer um que não valorizasse a sabedoria filosófica como eles. E assim, nesse orgulho da intelectualidade deles, esse simples evangelho não tinha lugar no coração dos gregos. Mas apesar do desprezo dos homens, nós pregamos Cristo crucificado, que o Filho de Deus veio ao mundo e morreu numa cruz romana pelos pecados do homem e que ressuscitou no terceiro dia. E que todo aquele que nele crê será salvo. Pregar aqui tem o sentido de anunciar como um arauto. Isso destaca que a mensagem ela não vem do pregador, a mensagem já está pronta, existe antes dele. A mensagem é que a salvação do homem não vem do modo como ele poderia esperar. Nem pela sabedoria humana que os gregos procuravam, nem pela glória humana triunfante que os judeus esperavam do seu Messias. A salvação veio numa manjedoura e prossegue até a cruz, em uma vida humilde, algo que jamais foi imaginado pela sabedoria dos homens. Mas porque pregamos a mensagem da cruz, se todos desprezam ela? Por que nós pregamos, então? E esse é o último ponto do argumento de Paulo. Pregamos Cristo crucificado porque existe um grupo de pessoas na humanidade, oriundas de todos os povos, línguas e nações, que foram escolhidas por Deus e que, quando ouvem o seu chamado, acolhem a mensagem da cruz. Versos 24 e 25. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nós pregamos Cristo para todos. Para os judeus que esperam sinais, para os gregos que buscam sabedoria, Cristo é escândalo e loucura. Mas esse mesmo Cristo, para os chamados, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas que tipo de chamado é esse? O que é esse tal de chamado que separa os homens entre aqueles que aceitam e que rejeitam a mensagem da cruz? Como John Piper diz, é o chamado que cria o que Deus ordena. O chamado dá luz. Deus disse, haja luz e houve luz. A chamada cria visão. A chamada levanta dos mortos.
Lembram de Lázaro, quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro não decidiu vir para fora. A chamada de Cristo levantou Lázaro dos mortos. O pastor Piper, ele conta uma analogia bem simples, mas que explica como é que funciona esse chamado de Deus. Suponha que uma pessoa esteja dormindo, e você quer acordar essa pessoa. O que é que você faz? Você vai, chega perto dela, se aproxima, ela está dormindo, você se inclina, e você faz o quê? Diz, acorda! O que vai acontecer? A pessoa vai dar um pulo. Pensem um pouco, qual é a dinâmica desse momento, né? Será que essa pessoa ouviu o seu chamado e disse, eu vou pensar sobre isso antes de acordar, aí eu decido se eu vou acordar ou não vou acordar? Claro que não, não é assim. Ela não pode não acordar. Irmão, quando Deus emite uma chamada para o seu coração morto, e diz, acorda, você acorda. É assim. Qual é a conclusão disso? Você não decidiu ser cristão. Você creu na mensagem da cruz, porque você foi chamado a crer na mensagem da cruz. Você foi escolhido e foi chamado de forma eficaz por Deus. Porque o chamado de Deus é sempre eficaz. Porque Deus cria o que Ele ordena. E ninguém pode resistir à graça de Deus quando os seus olhos são abertos. Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, diz assim, mas Deus, versículo conhecido, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos, todos nós, na mesma situação de Lázaro, mortos. Não podíamos decidir nada, mas então veio o chamado de Deus e nos deu vida. Ele disse, Sônia, acorde. E a Sônia acordou. Ele disse, Alan, nasça de novo. E o Alan nasceu de novo. Porque Deus cria o que Ele ordena. Nós chamamos isso também de regeneração. E veja mais aqui no texto de Efésios, a razão por que Ele deu vida é por causa do seu grande amor pelos chamados. Olha o texto, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Então, se você foi chamado, você é amado por Deus. Não existe uma pessoa chamada que não seja grandemente amada por Deus. E uma vez tornados vivos para Deus, nós experimentamos uma percepção da glória divina no nosso interior. Uma glória peculiar nessa mensagem simples do Evangelho, que é operada pelo Espírito Santo e que faz você ter certeza de que isso é real, de que isso é verdade. E você descobre que, de fato, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E não há ninguém que possa convencer você do contrário. Não há nenhum sábio nesse mundo que vai convencer você de que isso não é verdade. Como o pastor Piper diz no final, você se torna não apenas um defensor de um sistema, mas uma testemunha da realidade. Esse é o efeito de pregar a Cristo e mais nada. Voltando aqui ao nosso texto, verso 25, Paulo conclui o argumento, e aqui é o resumo, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então a mensagem da cruz, considerada loucura pelo mundo, é mais sábia do que toda a sabedoria humana, porque ela leva ao conhecimento de Deus. E a fraqueza de Deus, que é Cristo pendurado numa cruz, um sinal de aparente fraqueza e derrota, é mais forte do que todos os homens, porque é o poder de Deus para salvar. E assim, então, Paulo fecha esse primeiro argumento. A mensagem da cruz é o ápice da sabedoria e do poder de Deus. Meus irmãos, nós precisamos confiar nessa mensagem, nesse Evangelho, que ela é, de fato, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, da forma como Ele nos é dado. É na sua simplicidade. Deus determinou que assim fosse, e é dessa forma que esse Evangelho tem salvado vidas ao longo de muitos séculos. Por outro lado, nós precisamos rejeitar toda a sabedoria humana que tenta se misturar à mensagem do Evangelho. O poder e a sabedoria de Deus se encontram na pureza dessa mensagem. Qualquer ação, qualquer
adição esvazia a mensagem da cruz e mina o seu poder. Nós precisamos rejeitar a mistura do evangelho com autoajuda, com psicologia, com cientificismo, com teologia do coach e qualquer outra coisa que tente complementar a mensagem da cruz. Então, este foi o primeiro argumento de Paulo. O segundo argumento de Paulo está nos versos 26 até o 31. O chamado de Deus para a salvação demonstra a tolice da ostentação da sabedoria humana. O texto diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos até o 29 aqui. Reflitam na vocação de vocês, diz Paulo. Vocação aqui é o chamado, esse chamado eficaz que nós lemos nos versículos 24 e 25. É ser chamado para fazer parte do corpo de Cristo. Lemos também que Deus escolheu alguns, né? Ele escolheu loucos, fracos, humildes. É somente por iniciativa de Deus que você está em Cristo hoje. Não foi você que escolheu, Deus escolheu você. E isso faz todo sentido com o que nós já estamos lendo, porque se a sabedoria humana não pode conduzir a Deus, como nós vimos ali no versículo 21, então a nossa única chance é se Deus vir ao nosso encontro, não é? E Deus faz exatamente isso. Deus escolhe e Deus chama. E se Deus não nos chamasse, meus irmãos, nós estaríamos perdidos e sem esperança. Mas isso não deve trazer desespero. Porque Jesus disse que todo aquele que vem a Ele, Ele não rejeita. Então, nós nunca deveremos deixar de buscar a Cristo. Se nós somos convocados a ir a Cristo, é porque Ele já está nos chamando antes. Mas voltando ao texto aqui. Vocês, coríntios, vocês que estão se gabando, se vangloriando dos seus pregadores preferidos, baseados na sabedoria humana, olhem ao redor de vocês. Vejam que tipo de pessoas foram chamadas e que tipo de pessoas não foram chamadas. Seria muito natural nós pensarmos que Deus escolheria os sábios, os influentes, os poderosos e os nobres para compor o seu reino. O reino ia avançar muito mais rapidamente. Ele escolheria os mais virtuosos dentre a elite da sociedade. Essa é a forma da sabedoria humana pensar. Mas Deus não faz isso. Ele não segue os padrões humanos. Ele não precisa das virtudes ou dos recursos dos homens, da elite da sociedade, para estabelecer o seu reino. Ele olha para o simples, para aquele sem estudo, sem instrução, e diz: eu quero ele para o meu reino. Ele olha para aquele sem influência nenhuma e diz: é meu. Ele olha para aquele que não tem nem o nome do pai na certidão de nascimento, e ele diz: meu filho. Ele escolheu aqueles que ninguém jamais escolheria. Os loucos, os que não têm influência, os que não têm poder, os que não são de nobre nascimento. Por quê? Para envergonhar os arrogantes, aqueles que se sentem superiores em razão das suas posições, em razão das suas habilidades. E isso para que ninguém se vanglorie diante de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso não quer dizer, irmãos, que Deus não chamou nenhum sábio, nenhum nobre, e etc. Se você ler o texto é claro. Ele diz: não muitos sábios, não muitos poderosos. Então havia alguns, mas o padrão de Deus é chamar em grande parte aqueles que não são das altas categorias da sociedade. Vamos olhar aqui para a nossa igreja local. Olhe para o seu lado. Quantos aqui eram sábios quando foram chamados? Quantos eram doutores? Quantos eram eruditos? Quantos eram homens influentes na sociedade? Quantos de nós eram de famílias nobres e tradicionais? Quem somos nós que estamos aqui hoje, meus irmãos? Não somos os comuns? As coisas fracas? As desprezadas pela elite do nosso país?
Isso pode parecer humilhante, mas na verdade isso é maravilhoso. O crente, quando lê esse texto, ele não se sente humilhado, ele se alegra. Você não se alegra? Porque ele vê Cristo sendo exaltado no plano de Deus. Ele se alegra nisso. Verso 29 diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então a elite, os sábios, os poderosos de nobre nascimento, foi em sua maioria rejeitada. Portanto, eles não podem se vangloriar diante de Deus. Mas os chamados também não podem se vangloriar. Porque eles não foram chamados por alguma virtude que Deus tenha visto neles. Pelo contrário, eles são as coisas fracas. Eles são as coisas desprezadas. Eles foram chamados porque Deus livremente escolheu amá-los. E então os chamou com poder, e eles vieram. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui hoje. Não temos razão nenhuma para nos vangloriarmos. Mais à frente, ali em 1 Coríntios, no capítulo 4, Paulo retoma um pouco esse assunto. Ele fala nos versículos 6 e 7, assim: estas coisas, irmãos, eu apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tivesses recebido? Então, Paulo aqui deixa muito claro, não há motivo para ninguém se gabar de ninguém. Isso serve para os coríntios, isso serve para nós. Do que nós vamos nos gabar? Se os que tinham do que se orgulhar não foram chamados, e os chamados não têm nada para oferecer, e ainda se alguma virtude nós temos, se algum dom nós possuímos, veio de Deus, o que é que nós temos que não tenhamos recebido? De modo que nós não podemos nos vangloriar de nada. O chamado de Deus corta a raiz do orgulho, de qualquer habilidade que você tenha, de qualquer inteligência, de qualquer riqueza, de qualquer influência que você possua. Tudo vem de Deus. Logo, irmãos, qualquer ostentação do homem não passa de tolice e de sabedoria humana. E este é o segundo argumento de Paulo. Uma aplicação aqui. Veja que Deus chamou os fracos e os desprezados para se relacionarem com Ele. Deus não usou os padrões humanos, nós já vimos isso. Ele não escolheu os que fariam parte do seu reino, com que o seu reino se expandisse mais rápido, em tese. Ele não escolheu os mais influentes, os mais inteligentes. Então, da mesma forma, nós devemos ter cuidado para não usar os padrões humanos para decidir com quem nós vamos nos relacionar. A divisão em Corinto aconteceu porque os relacionamentos se baseavam em padrões humanos. Um tempo atrás, eu assisti a pregação de um pastor e ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: se Deus não usou padrões humanos para nos chamar, nós não devemos usar esses padrões depois que Ele nos chamou. Se Deus não usou padrões humanos para nos chamar, nós não devemos usar esses padrões depois que Ele nos chamou. Os nossos relacionamentos no corpo, na igreja, não devem ser baseados em padrões humanos como classe social, instrução formal, influência, riqueza ou qualquer dessas coisas. Nós entramos na igreja pelo padrão de Deus que não levou essas coisas em conta. E nós devemos nos manter na igreja por este mesmo padrão nos nossos relacionamentos. Sem menosprezar ninguém e sem também elevar ninguém. Todos fomos chamados da mesma forma, sem mérito nenhum, pela mesmíssima mensagem da cruz. Então, Paulo usou a doutrina da eleição para trazer humildade para dentro da igreja. E nós nunca devemos nos esquecer de onde nós viemos e o que nós éramos antes de Cristo. Seguindo, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, nós vimos ao longo do texto que o método de Deus é agir derrubando a arrogância, derrubando o arrogante e exaltando o humilde, a fim de magnificar a sua glória em Cristo. Deus não divide a sua glória com ninguém, Ele faz tudo, conforme Efésios 1:6, para o louvor da glória da sua graça. Tiago 4:6 também nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
E no Salmo 138:6, que nós lemos aqui, diz que o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, mas os soberbos ele os conhece de longe. E agora Paulo está falando aqui aqueles que se diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, sou de Cefas. Mas aqui no verso 30 ele diz, vós sois dele, de Deus, em Cristo. Não se vanglorie segundo a louca sabedoria dos homens, vocês são de Deus em Jesus. Ele, Cristo, se tornou a sabedoria de Deus para vocês. E aqui a tradução na Ara não é a melhor na sequência, porque no original a palavra sabedoria, ela subordina as palavras que vêm na sequência. Então, o sentido correto aqui seria que Jesus se tornou a sabedoria de Deus que compreende a justiça, a santificação e a redenção. Ou seja, Jesus, sendo a sabedoria de Deus, é a nossa justiça, é a nossa santificação e a nossa redenção. Então, a ideia aqui é a mesma lá do verso 18 que nós lemos, né? É um processo. Ele é a nossa justiça, porque nós fomos justificados pela fé na sua vida, morte e ressurreição. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus também é a nossa santificação, porque sem o poder de Cristo nós não podemos ser santificados. Filipenses 2:13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E em Filipenses 1:6 também diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A mensagem de Cristo não é apenas o poder para a salvação no início, quando nós cremos, quando nós nascemos de novo, mas ela continua sendo o poder para a nossa santificação. Ela é a mensagem de execução diária do nosso orgulho, da nossa ostentação dos homens, da nossa autossuficiência, do nosso amor ao dinheiro, do nosso amor aos elogios dos homens, de tudo aquilo que nós tendemos a nos vangloriar. Cristo é também a nossa redenção final, porque Ele prometeu que vai nos guardar até o fim. Ele disse lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, irmãos, Jesus é a nossa salvação do início ao fim, da justificação até a redenção final, do chamado eficaz até a glorificação. Nós não temos nada para contribuir ou para acrescentar. Ele é toda a nossa salvação. Ele é tudo para nós. E é por isso que Paulo finaliza afirmando, então, no verso 31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E aqui também é uma citação do Antigo Testamento, Paulo cita Jeremias 9, 24. Eu vou ler também o 23, porque faz parte do mesmo contexto que Paulo está utilizando aqui na carta aos Coríntios, e que diz assim, Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. A glória do homem é conhecer o Senhor, é reverenciar a sua sabedoria. Como é bela a sabedoria de Deus, não é? Veja como a sabedoria de Deus em Cristo torna louca a nossa sabedoria, humilha o nosso orgulho, nos deixa envergonhados. E depois de lermos esse texto, como parecem imaturas as nossas disputas, né? O nosso ego descontente. Irmãos, o Evangelho desafia você e eu a sermos mais humildes. Nos desafia a nos alegrarmos em nossa insignificância. Nos desafia a nos preocuparmos menos com o desprezo do mundo. Nos desafia a impedir que o nosso orgulho resulte em conflitos na igreja. Nos desafia a desejar e buscar que toda glória e dignidade sejam para sempre, em todas as coisas, conferidas somente a Jesus Cristo, em nada a nós. É como diz o Salmo 115, aqui eu gostaria de encerrar. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Isso quer dizer para o nosso próprio bem. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles?
No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra tão preciosa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu ages soberanamente. E porque se Tu não viesse ao nosso encontro, nós nunca iríamos ao Teu encontro, Pai. Porque nosso coração é pecador, é arrogante. Ele acha que tem todas as respostas. Nós Te louvamos pela Tua misericórdia e graça. Te louvamos pela mensagem da cruz, Senhor. Porque nela veio o poder para a nossa salvação. Nela Tu demonstrou o Teu grande amor. Nela Tu revelou o Teu chamado poderoso para nos trazer da morte para a vida. Nós Te bendizemos, Senhor. Porque aprove a Ti salvar os fracos, os humildes e aqueles que nada são, a fim de reduzir a nada os que são. E fez isso, Senhor, a fim de que ninguém se vanglorie. Nós queremos Te bendizer e Te louvar, Senhor. Tu somente és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. E assim seja para sempre e sempre nos nossos corações. Amém.